Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. É mais uma vez uma grande alegria, uma grande honra, um grande prazer poder falar a vocês, poder compartilhar um pouco das Sagradas Escrituras e juntos podermos nos debruçar sobre o texto sagrado e buscarmos nele alimento para a nossa alma, esperança para um tempo como o nosso e iluminação para as crises interiores e exteriores às nossas vidas. Convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Vamos buscar ao Senhor a graça necessária para compreendermos a sua Sagrada Escritura. Feche seus olhos, vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ilumina-nos com teu Espírito Santo. Faze cair sobre nós a tua luz e ilumina-nos para que na tua luz vejamos a luz, como diz o salmista. E que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a ti, para que em todas as coisas tu recebas a glória, hoje e por todos os séculos. Amém. Queridos irmãos, hoje nós iremos prosseguir a nossa reflexão, nossas reflexões e nossos breves estudos sobre os livros de Neemias e Esdras. Na semana passada, nós iniciamos nossos estudos tratando sobre o livro de Esdras, muito brevemente. Como eu disse já na semana passada, nossas reflexões aqui são panorâmicas e são voos rasantes, não podemos nos debruçar por conta de nosso tempo sobre as questões mais profundas, também sobre as questões mais técnicas, sobre as dificuldades deste texto, tais como a cronologia e de Esdras e Neemias, que é uma questão que inquieta os estudiosos e os eruditos desde há muito tempo. Então, essas questões ficam para nós como que gostinhos para aprofundamentos posteriores. Visto que nosso tempo é muito curto aqui, o que nós nos propomos a fazer é pensar algumas questões mais técnicas, mais literárias, mais de formação dos livros, esboçá-las brevemente e lidarmos com o desenvolvimento narrativo mesmo do texto e a partir da compreensão desse fluxo de narrativa, dessa história sendo a nós narrada a partir da perspectiva do autor e das reflexões que ele traz para nós, estabelecermos as nossas próprias reflexões a partir do texto, para então, a partir dessas reflexões, pensarmos a nossa realidade e a realidade que nos cerca. Seria imprudência nossa se partíssemos do texto diretamente para a nossa realidade. Devemos compreender o texto a partir do seu contexto, a partir das suas formações específicas e históricas, a partir do propósito para o qual ele foi escrito, para o público para o qual ele foi escrito e, sobretudo, para o momento no qual ele foi escrito, para então, a partir dessas reflexões realizadas históricas e contextuais e literárias, etc., então nós realizarmos reflexões sociais, religiosas, devocionais para o nosso momento histórico. Só então o texto fará sentido para nós. Nós não devemos usar a Sagrada Escritura como uma caixinha de promessas em que nós tiramos o versículo fora e destoado de seu contexto, mas nós devemos lidar com a Escritura como um livro coeso, organizado, escrito em um determinado contexto, para um determinado público, por determinados autores, em determinados tempos e períodos. E assim, após fazermos isso, nós perceberemos e nos averiguaremos da real riqueza e profundidade do texto. E só então nós veremos com uma luz mais brilhante e mais colorida a própria realidade que nos cerca, agora iluminados com as luzes que recebemos do texto da Sagrada Escritura. Então, hoje, prosseguindo
a nossa reflexão sobre Esdras e Neemias. Na aula passada nós já nos debruçamos brevemente sobre o livro de Esdras. Hoje iremos tratar sobre o livro de Neemias. No entanto, esta aula será mais uma revisão do que nós falamos na aula passada e, continuando o fluxo narrativo a partir de Esdras, nós tomarmos Neemias como uma clara continuação do texto de Esdras, e a partir disso nós estabelecemos algumas outras reflexões, sendo que as da aula passada já servem também para a de hoje, por isso não retomarei os pontos de reflexão, devocionais e teológicos da aula passada, e estabeleceremos novos a partir do livro de Esdras e da narrativa de Esdras. Então, vamos começar, enfim, nossa reflexão sobre esse texto. Introdução literária. Como eu fiz com o livro de Esdras, nós faremos um primeiro momento, uma introdução literária, e depois, a partir dessa introdução literária, bem abrangente, bem panorâmica, bem breve, uma reflexão a partir do texto para os nossos dias. Bom, o livro de Esdras, em primeiro lugar, e Neemias, como nós já havíamos falado na aula passada, iremos retomar hoje, formavam apenas um livro de Esdras. Era um único texto. Esdras e Neemias era um único livro na Bíblia hebraica e na Septuaginta. Para os que não conhecem essa nomenclatura latina, LXX é 70 em latim, em numeral latino, e designa a versão da Bíblia hebraica traduzida para o idioma grego, realizada por volta do século III e II antes de Cristo, na cidade egípcia / grega de Alexandria. Então, é uma versão muito antiga e nós temos toda ela. E na Bíblia hebraica antiga, quanto também na Septuaginta, nós tínhamos não Esdras e Neemias, mas um único livro que englobava, que abrangia o nosso texto de Esdras e Neemias. A Vulgata, que é um texto já posterior ao cristianismo, isto é a Bíblia Sagrada traduzida nos seus idiomas originais, hebraico, aramaico e grego, para o latim, feita uma tradução realizada por Jerônimo, por volta do 4º para o 5º século depois de Cristo, na cidade de Belém, e depois finalizada em Roma. E essa tradução ainda conservou 1ª e 2ª Esdras como referência a Esdras e Neemias. Então, embora houvesse dividido Esdras e Neemias, algo que não havia sido feito na Bíblia hebraica nem na Septuaginta, com Jerônimo, na Bíblia Vulgata, que é a tradução latina da Bíblia Sagrada, houve essa divisão de 2 livros, mas passou-se a chamar primeiro e segundo livro de Esdras, como referência a Esdras e Neemias, juntamente com um texto que já estava presente na Septuaginta, que é 3ª Esdras, que é um apócrifo que já estava presente, como eu disse, na versão da Septuaginta. Um apócrifo de Esdras, um livro que não é aceito canonicamente pela igreja cristã. Desde a época de Jerônimo, ele não o considerava da mesma estife, da mesma autoridade que os demais livros sagrados, e nem tampouco os judeus o consideravam. Mas ele estava como um livro, uma espécie de livro devocional e livro de instrução para a comunidade cristã. A divisão em 2 livros, com os nomes de suas principais personagens, já é mais recente, datando da época dos copistas massoretas. Os copistas massoretas, não vou entrar em detalhes aqui, mas eles que foram importantíssimos para o desenvolvimento da língua hebraica, e eles auxiliaram em muito a nossa leitura do texto hebraico hoje. Eles datam do século VIII e do século IX depois de Cristo. Então já estamos aqui na Idade Média. E só com eles que a divisão em 2 livros com os nomes Esdras e Neemias se deu.
Os livros de Esdras e Neemias são a continuação da obra do cronistas, de 1ª e 2ª Crônicas. 1ª e 2ª Crônicas tem a sua continuação com Esdras e Neemias. Então são 4 livros que contam uma narrativa e tem o seu fluxo narrativo contínuo. Para utilizarmos uma linguagem mais atual, poderíamos dizer que estes 4 livros, primeiro, segundo livro de Crônicas, Esdras e Neemias, formam um único livro dividido em 4 volumes. Um único livro dividido em 4 volumes. Por exemplo, 2ª Crônicas 36, versículos 22 a 23, diz: Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro e assim por diante. Final de 2ª Crônicas. Início de Esdras diz o seguinte: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, etc, etc, etc. O que percebemos aqui é que Esdras é uma clara continuação e uma retomada da narrativa de 2ª Crônicas. No exato momento em que ela termina, inicia-se Esdras. Após 50 anos do exílio, os livros de Esdras e Neemias retomam a história no momento em que o edito de Ciro, em 538 a.C., autoriza os judeus a regressar para Jerusalém para reconstruir o seu templo. Então, qual é a história resumida de Esdras e Neemias? São os judeus retornando para sua terra após a autorização, após o edito de Ciro, no ano de 538 a.C., Ciro, rei persa, autorizando os judeus a regressarem para Jerusalém, e a busca ou a narrativa se dá com a tentativa de construção e o restabelecimento da muralha do templo e da cidade de Jerusalém. Então são os judeus retomando a sua vida em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Prosseguindo, os trabalhos do templo são interrompidos, no entanto, pela oposição dos samaritanos, que era um povo que ficava acima e que são uma mescla de povos misturados dos antigos israelitas, o povo de Israel do norte, com outros povos que foram incorporados na época do exílio babilônico. Então, eles eram uma mescla de povos, não eram, entre aspas, judeus puros. E por isso são chamados samaritanos, possuíam outro templo em Samaria. Isso é uma história contada tanto em 1ª e 2ª Crônicas, quanto em toda a história de Israel. São povos que depois se tornaram grandes inimigos do povo de Israel, do povo judeu, na realidade. Tanto que, por volta do 2º século, um rei judeu destruirá a cidade de Samaria, o seu templo. E por isso, no 2º século a.C., por isso, na época do Novo Testamento, os samaritanos não se davam como judeus, como nos informa João capítulo 4, na narrativa da conversa da samaritana com o Senhor Jesus Cristo, por conta desse acúmulo de inimizade que já começa aqui nesse período, por volta do 6º século a.C. Então, os trabalhos do templo são interrompidos pela oposição dos samaritanos, e eles só prosseguem no reinado de Dário I. O templo fica pronto em 515 a.C. Então, um longo período de construção deste novo templo. Nos 50 anos seguintes, os esforços para reerguer as muralhas da cidade são obstaculizados pelos samaritanos novamente. Então, os samaritanos voltam à cena 50 anos depois e interrompem a construção das muralhas da cidade. No tempo de Artaxerxes, aqui é uma dúvida se é Artaxerxes I ou Artaxerxes II, mas não vamos entrar nessa questão de cronologia. Esdras, escriba encarregado das questões judaicas,
judaicas na corte da Pérsia, é enviado a Jerusalém com uma nova caravana de judeus e de outros povos também que vão para a Jerusalém para realizar esses negócios. Ele vem munido de um decreto que lhe dá autoridade para tomar severas medidas para impor tanto a lei de Moisés como uma espécie de lei real, nova lei real àquele povo que estava sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de reis, sem perspectiva de monarquia, ou seja, eles eram um povo sem bases sólidas políticas, sociais e etc. Então ele vem munido de um decreto que lhe dá autoridade para tomar severas medidas contra os judeus que contraíram matrimônio com mulheres estrangeiras. E nós vemos isso de Esdras 7 a 10. E aqui nós finalizamos Esdras. Prosseguindo, nós iniciamos com Neemias. E aqui inicia o livro de Neemias, que prossegue a narrativa que termina no livro de Esdras. Neemias, copeiro do rei, consegue do rei a missão de ir a Jerusalém para reconstruir as muralhas em uma narrativa muito comovente, que nos dá a conhecer a grande comoção, a contrição de Neemias ao conhecer, ao perceber ou a ser informado da situação da cidade de Jerusalém, da sua cidade. A obra é concluída, mas não obstante as oposições do inimigo, dos inimigos, e a cidade é repovoada. Nós temos isso em Neemias 1:7 e também no versículo 72, parte A. Neemias é nomeado governador entre mentes e Esdras faz a leitura solene da lei, celebra-se a festa das tendas, o povo confessa os seus pecados e se compromete a observar a lei. Aqui temos uma retomada e o restabelecimento da antiga aliança, e em que Esdras serve de intérprete da lei, já que eles não mais falavam o hebraico nas suas relações comuns, somente nas liturgias sagradas eles falavam hebraico e na leitura dos textos sagrados. Esdras, portanto, interpreta a lei ao povo e estabelece essa nova forma que se irá desenvolver a partir de Esdras nas sinagogas judaicas, em que um mestre da lei ou um dirigente da comunidade lê a Torá, lê os profetas ou lê os escritos diante daquela comunidade, e ele explica. E aqui nós temos as primeiras sementes das homilias cristãs que depois serão retomadas pelas pregações. Aqui nós temos o primeiro pregador, do qual nós somos os herdeiros hoje. Então, nós temos essa narrativa em Neemias 7, 72, parte B, até o 10, 40. Prosseguindo, segue-se listas, medidas complementares à dedicação das muralhas. Neemias, após ter retornado à Pérsia, volta para uma segunda missão, no decurso da qual teve de reprimir algumas desordens que tinham se introduzido na comunidade. Neemias 13, 4 a 31. Então, Neemias volta, após ter cumprido a sua missão, para a Pérsia, mas depois retoma uma segunda missão. Não sabemos o tempo que ele passou para voltar novamente a Jerusalém, mas ele voltou por conta de que foi informado de que novas situações complicadas tinham se emergido na comunidade judaica, e ele volta e faz novas reformas sociais mais drásticas e mais enérgicas na comunidade e na cidade de Jerusalém e nos seus arredores. Dadas essas reflexões mais literárias e dadas essas explanações panorâmicas sobre a narrativa, nós podemos estabelecer, para finalizarmos a nossa aula, algumas reflexões para os nossos dias. A primeira delas é que o livro de Neemias nos dá a conhecer uma nova etapa do assentamento dos judeus em sua terra após o exílio. Isso começou com Esdras e agora prossegue com Neemias. Neste novo momento,
Novas dificuldades surgem, mas Neemias é chamado a servir como novo líder para um povo sem perspectiva para o futuro. Neemias surge e a sua liderança surge em um momento de crise. Isso nos leva a perceber que os verdadeiros homens e mulheres são amadurecidos no tempo de crise. Pessoas são amadurecidas no seu caráter em tempos de profunda crise, de profunda perplexidade. Nós, eu e você, somos amadurecidos como pessoas, somos amadurecidos como cristãos, somos amadurecidos como seres humanos, como comunidade humana, por meio das crises. E a própria palavra crises nos dá a conhecer isso. O que é crises em grego? Crises é ruptura, mas também crises é tensão, crises é separação. E de uma certa forma, uma crise nos separa do nosso eu antigo para formar o novo eu. Nós somos formados e reformados por meio das crises. E a crise também não vem somente do idioma grego, mas também da nossa herança latina, que designava o ato de acrisolamento. O acrisolamento, que seria... Acrisolar é o ato de colocar o ouro ou qualquer metal no fogo. Então eu acrisolo o ouro para que as suas sujeiras, para que aquilo que não é ouro possa se esvair e somente o ouro permaneça. Então o ato de acrisolar é o ato de purificar, purificação do ouro, para que somente aquilo que é verdadeiro, para que somente aquilo que é real, para que somente aquilo que é nobre permaneça. Então, queridos irmãos, que eu convido você a olhar para essa crise que estamos vivendo como uma oportunidade de aprimoração do nosso eu, para uma oportunidade de crescimento, para uma oportunidade de amadurecimento, para uma oportunidade de descobrir partes de nós mesmos, de nosso eu interior que não conhecíamos, para lançarmos fora hábitos que nos faziam mal e para adquirirmos hábitos que nos fazem pessoas melhores, para crescermos espiritualmente, para ganharmos hábitos que nos façam crescer como cristãos. Observe este momento de crise. Este momento de crise revela as pessoas. Revela quem somos, revela quem são as demais pessoas, revela os nossos governantes, quem eles verdadeiramente são, e revela o nosso interior, quem nós somos. Para além das máscaras da comodidade e da suposta paz social, quando os momentos de crise surgem, os verdadeiros homens e mulheres emergem também. Isso o livro de Neemias nos dá a conhecer. E, por fim, para finalizarmos aqui a nossa aula, podemos dizer que nosso tempo é semelhante ao daquele povo. Nós vivemos em uma época de incertezas, de profunda inquietação, de crises generalizadas. No entanto, isso é importante. Não devemos firmar esperanças em homens, pois Neemias e seu governo na restauração das muralhas da cidade eram sombras do governo perfeito do Cristo que diz: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Não devemos confiar em homens, não devemos confiar em governantes, não devemos confiar em líderes, não devemos confiar em pessoas, pois elas falham. Não devemos esperar delas o que só esperamos de Cristo. Não devemos esperar delas o que só encontramos no Senhor Jesus Cristo. Neemias, Esdras, são todos sombras do verdadeiro escriba, do verdadeiro intérprete, do verdadeira palavra de Deus, que é o Cristo. Devemos ver em Cristo o verdadeiro governante do seu povo. Ele mesmo diz: eu edificarei a meu povo, a minha igreja, a minha eclesia, a minha comunidade, a minha assembleia. Eu erguerei das cinzas um novo povo,
um povo que agora vive sob a minha direção e sob o meu governo. E porque eu, e não outro, edificarei o meu povo, edificarei a minha assembleia, edificarei a minha comunidade, a minha eclesia, a minha igreja, as portas da morte, que são o Hades, não o inferno. A tradução inferno é muito errônea e gera muitos mal-entendidos aqui. Jesus não está falando de inferno como nós compreendemos hoje. Ele está falando Hades, que é a habitação dos mortos em geral. Hades é sinônimo de lugar dos mortos, não lugar para punição, necessariamente. Então, Jesus está dizendo que as portas da morte não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque eu ressuscitarei a minha igreja no último dia. E na minha ressurreição, eles também têm perspectiva do futuro, perspectiva de que a morte não tem a última palavra, perspectiva de que a crise não tem a última palavra, perspectiva de que o sofrimento não tem a última palavra. É Cristo e sua vitória sobre a morte que nos garante de que futuramente também nós teremos a vitória final sobre os poderes da morte, pois seremos ressuscitados. E as portas da morte, as portas do Hades, não prevalecerão contra nós, que somos povo do Cristo ressuscitado. Então, queridos irmãos, essas são breves reflexões que podemos fazer a partir do texto de Neemias. E convido você a ler esse maravilhoso texto, juntamente com o livro de Esdras e também agora o livro de Neemias, para a partir dele fazer as suas próprias reflexões e pensar também a sua vida a partir desse texto. Que Deus abençoe sua família, e foi um prazer e agradeço a atenção de você que me assiste neste momento. Deus abençoe.